Aê! Fala aí, Rodolfão, meu Tudo garoto. bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ficou um pouco mais baixo agora, quando você entrou na página. Ah, pronto, agora foi. Agora foi. Com volume baixo não vai, né? Beleza. Ó, eu tenho um bonezinho também, só que o meu é azul com preto, ó. Boa. Esse É, aqui esse aqui eu ganhei, ó. combinou melhor, eu acho, aqui, ó. E tem meu mascote aqui junto também, ó. Ah, esse mascote é da Stock, da Blau? Ou é da É, Império? sou eu. Aqui, ó. Animal. Capacetinho, marrentinho aqui, ó. Boa noite a todos aí que acompanham a página. Finalmente temos uma página super especializada de bastidores da parte técnica, de curiosidades, que vocês pensam que o Rodolfo só alimenta a curiosidade de vocês, da gente que é profissional também. Já falei para ele, pô, mais da metade das coisas que ele fala aí de bastidores, não bastidores, né, das curiosidades da parte técnica aí, eu vejo todos os vídeos porque eu também não sabia de muita coisa aí. Obrigado Tá, mesmo. Ó, e você é um dos caras que mais me deu moral, assim, no início de fomentar e tudo, me dar apoio para continuar. Te agradeço toda vez que eu te encontro. Obrigado mesmo pelo apoio sempre. o bacana é que a gente se conhecia do autódromo, né? A gente não tinha uma amizade. Daí quando você voltou fazendo um. Eu olhei e falei, porra, esse cara correu comigo um tempo, não corre mais, né? Pô, daí chegou o segundo, o terceiro, eu falei, pô, tem que dar uma estimulada que do jeito que você tá fazendo, me corrija se eu estiver errado, eu não vejo em nenhuma página desse jeito, explicando detalhes de uma forma bem rápida, assim, né? Que você tem que cortar na edição para ficar em 1 minuto e meio. Porra, eu vejo todos os vídeos e eu aprendo. Depois de mais de 20 anos de janela aí, de automobilismo, eu tô aprendendo aí todo vídeo que você coloca. Pô, legal, obrigado mesmo. Ô, Alan, se apresenta pra galera, assim, eu vou falar, o Alan, ele é um piloto, agora deve estar o quê? 304, 305 corridas na Stock Car, é um dos caras que mais tiveram sucesso na categoria, longevidade, sempre ali no topo da categoria. A gente correu junto de GT3 lá em 2009, mas o Alan também teve uma carreira pelos Fórmulas ali, você andou de Fórmula Renault, né? E conta um pouquinho da sua história para a galera se situar. Cara, você sabe que eu até fui pego de surpresa esse ano pelos números. Você que é piloto sabe que, lógico, o nosso sucesso é através de pódios, etc. Mas a longevidade no nosso esporte é a maior batalha, né? É a briga por patrocínio, a briga por estar sempre se posicionando, para estar se mantendo nas principais categorias. E eu tenho parceiros aí que me ajudaram nessa jornada. E esse ano começaram a juntar meus números, eu fui ver que eu me tornei o sexto brasileiro com o maior número de corridas da história. E isso para mim foi bacana, né? Que mostra que realmente eu tive a persistência de estar continuando. Na Stock Car, eu acho que eu sou o terceiro ou quarto, que eu fiz 300 corridas. Eu tenho umas 560 largadas. E eu sinto assim que eu tô apenas no começo, né? Eu tenho uma base, eu tenho uma referência que eu tive a sorte de passar 4 anos ao lado do Rubinho. E eu acho que para todos os pilotos ele é um norte muito bom, porque a gente tem essa questão dentro da gente assim, de falar, pô, e aí, até quando que a gente pode ser competitivo, né? Até quando que eu posso guiar, que eu vou ser um piloto aí, referente a patrocinadores, etc. E nesses 4 anos que eu tive com ele é 10 anos mais velho que eu falava, cara, esse cara, ele parece estar no começo. E realmente mudou uma chave na minha cabeça sendo companheiro dele, falando assim, eu posso chegar no meu auge daqui a pouco. Não é que eu tenho que cuidar para. E foi quando eu comecei realmente a me dedicar mais, fora da parte que o piloto a gente vai muito na intuição, né? E de alguns anos para cá eu entrei mais na parte técnica, eu entrei estudando mesmo como que eu poderia melhorar. Eu não gostava muito de simulador, hoje eu sou um rato de simulador. É mesmo? Não sou um rato de simulador, mas eu treino na Pilotec, Lá na aquela academia. Pelotec com o Zé Rubens. O Zé Rubens Deli, toda a equipe fantástica deles. E eu fazia 2 vezes por semana, uma das academias que eu treino, eu fazia 2 vezes por semana de físico. E daí eu comecei a guiar o simulador, falei, pô, eu já conheço a pista. Mas nada se compara a você dar 500 voltas numa semana. A gente vai para a pista, por exemplo, esse final de semana eu dei 3 voltas nessa classificação, né? Porque eu tive um problema, daí choveu. Porém, lá na Pilotec eu já dava 300, né? E daí eu fiz esse trabalho também de estar fazendo esses 2 dias por semana, 1 hora de simulador.
e 1 hora de preparo físico, e foi uma coisa que veio implementando na minha carreira. E é isso, agora a gente tem que se preocupar em juntar toda essa experiência, né, que é uma coisa que, essa hora de voo, que é só com hora de voo mesmo, e tentar lutar contra o Cronos, contra o tempo aí, para a gente estar na melhor forma física, de reflexo, de músculo, toda essa parte que a gente tem que vencer, que a idade tira um pouco. Pô, mas o Rubinho sendo campeão com 50, eu não me permito aceitar que a minha idade... Não, e assim, lá na Fórmula 1 a gente tá com o exemplo do Alonso, né? Que com 41 ou 42, agora me fugiu. Mas, pô, o que ele tá fazendo lá é brincadeira. E aí a gente tem o Rubinho do lado também aqui na Stock Car, vida longa. Para mim, a proporção é bem parecida do Alonso. O Alonso, porra, é o cara que talvez, o cara que eu mais admiro da Fórmula 1. E a gente tem exatamente a mesma idade que eu. Pô, e o cara tá no auge, né? Ele tá no auge. Você chegou a andar com ele, não? Categoria de base? Não, cara, foi curioso que ele veio no Desafio das Estrelas aqui, um ano, e dele não estava andando bem. E ele é um cara fechado, né? Não é um cara muito aberto. Daí um dia ele nem me conhecia, mas a gente trocou umas ultrapassagens na pista, eu sentei do lado dele. Falei, aí, meu velho, você não vai conversar com ninguém? Ele me olhou assim, com aquela cara. Falei, pô, a gente é brasileiro, todo mundo se conhece, vamos jantar fora. Ele ficou meio assim, no final a gente virou amigo. Quer dizer, porra, uma personalidade boa também, não tem que ser aberto a todo mundo. Mas é um cara que eu entendo que é isso que eu tô lutando hoje em dia. Ele tá com 42 anos, mas ele tá na melhor fase da vida dele. Né? A cabeça dele, se sentindo no lugar que ele tá se sentindo bem, ele tá superando provavelmente o momento que ele guiou na Ferrari, o momento que ele guiou nas últimas equipes. Né? Então, eu acho que é isso. Quando a gente está num grupo de trabalho que você confia, tendo resultados, com a cabeça no lugar, a gente vê o Alonso hoje tendo um cara que nunca foi. Bonzinho companheiro de equipe, fazendo piadas concorrentes. Quer dizer, pô, o que explica isso? É o melhor momento na carreira do cara. Né? Então, ele está maduro com a idade e está se sentindo bem com a parte física dele. Eu acho que ele está até mais dedicado física e tecnicamente esse ano do que na época que ele foi bicampeão. Então, é legal a gente ter, né? Porque é isso que a gente também luta para estar se mantendo sempre na melhor fase. Eu acho que ele está assim também. Até eu acho que assim, a maturidade que ele atingiu e também ele não tem mais tempo de errar, né? Então aquelas coisas que ele fazia na Ferrari, dividia o time e arrumava briga aqui, briga ali, ele sabe que ele está na última chance da carreira dele. De repente ele se vê na Aston Martin fazendo pódio toda a corrida, ele está de bem com todo mundo. Agora eu vi até uma entrevista, uma coletiva dele pós-corrida agora no Canadá. Aí o repórter pergunta para ele e fala assim: você tá só, acho que é 14 pontos do Pérez. E aí, você acha que dá para desafiar ele? Ele olha assim e dá aquela pressão, lógico, com certeza. Eu vou para cima. Então, assim, ele tá fazendo aquele jogo dele, mas, pô, com um clima bem mais leve, né? Ele é impressionante, muita cara. maturidade nele, né? Aqui, todos nós estamos aqui que somos fãs. É um cara que se desafiou acima de todos os pilotos que eu já conheci. Então ele foi na Fórmula 1, foi bicampeão, é um cara guerreiro, saiu, participou de outras categorias, conseguiu voltar para a Fórmula 1, Venceu mesmo com esse jeito. Le Mans no intervalo. Le Mans, correu de Indy, por exemplo. O cara é um animal. Você vê que ele tá lá para não provar nada para ninguém. Ele sabe que ele tem potencial. Ele é um cara que arrisca. Ele é um cara que antigamente ele se prejudicou um pouco por esse temperamento. E a gente vê que depois de toda essa trajetória dele, ele também tá mudado. E não é porque ele precisa ser bonzinho. Ele não precisa ser bonzinho com ninguém. É que ele tá num outro momento da vida dele, tá leve. Eu acho que ele conseguiu se provar que ele voltou. Porque assim, a gente tem uma referência, Schumacher, que fez esse caminho de volta, multicampeão, e quando voltou não foi muito bom. Então, querendo ou não, por toda a confiança que ele tem na cabeça, ele falou, pô, eu vou me provar de novo, mas será que vai ser legal? Pô, e o cara voltou e fez o que fez, tomou uma decisão um pouco até que todo mundo questionou, como assim o cara vai sair de uma equipe? No seriado da Fórmula 1, até ele fala que ele é Dark Side, né? A parte Dark Side. E é isso, ele joga, ele vai e tomou a decisão certa. O cara tá voando, o cara tá feliz. Ele, tipo, não tem que provar nada para ninguém, mas tá lá acelerando pra cacete. Não, eu não me surpreenderia se ainda em breve, que igual você falou, né? Ele tá final de carreira. Cara, do jeito que esse cara tá, ele pode talvez se mudar para uma equipe aí em breve de ponta de novo. Porque assim, ele tá fazendo tudo que ele pode pela Aston Martin. Campeão é muito difícil. Mas eu acho que agora ele tá com aquela pulga atrás da orelha, né? Pô, será que eu entrar numa equipe top 2
eu posso fazer o diferencial para ganhar do Verstappen, do Hamilton, com certeza ele está, agora que ele se testou, eu acho que ele está nessa fase agora de se questionar se ele pode ser campeão mundial de novo. Assim, eu acho que ele tá muito bem onde ele tá lá na Aston Martin, e assim, ele na corrida passada em Barcelona, ele poderia ter passado o Lance Stroll, não passou porque não quis, e eu acho que eles estão, o Lawrence Stroll já falou que vai investir até eles começarem a disputar campeonato, então eu acho que o Alonso está enxergando isso lá e tá vendo vida longa ali na Aston Martin. Eu acho que ele vence corrida esse ano ainda. A Aston estava muito bem, inclusive, agora no Canadá. Eles, eu até analisando assim o pace, eu estava gravando um vídeo agorinha, que eu vou postar ainda do resumo da corrida, mas a gente tinha a Red Bull, o Verstappen, ele estava fechando todas as corridas com mais de 20 segundos de diferença. E nessa, ele fechou com 9,5 na frente do Alonso, mas a hora que você olha o pace, a diferença não é tão grande, é 2, 3 décimos por volta. Então, Poderia ser. tá, hã? A gente sabe que tem mais a manga, né? Sim, mas também, assim, o Alonso estava acelerando porque ele tinha que correr do Hamilton. Mas mesmo nos outros GPs também tinha e terminava com mais de 20 segundos. Eu acho que esse gap deu uma diminuída. Ainda tem lenha pra caramba para chegar, mas eu acho que começaram a encurtar o caminho. Mas você acha que se o Verstappen classificasse do começo ao fim, não daria os 20 segundos? Dava. Só que eu acho que antes daria 40, entendeu? Eu acho que diminuiu um pouquinho. Não, realmente. Eu acho que tá melhor. E a Aston Martin foi melhor que a Mercedes. Eles fizeram um upgrade grande agora no Canadá, trocaram o assoalho, trocaram algumas coisas e deram uma avançada para frente. Eu acho que hoje a Mercedes está de novo atrás da Aston Martin e está correndo atrás do prejuízo. Mas é Agora o Verstappen atropelou. Hã? legal ver esse pódio da última corrida, né? Esses três gênios. Tipo, Quatro, né? Tinha um Adrian Newey ali com eles. Quantos títulos não, não tem ali os quatro juntos? um cara que pouco aparece, mas é o principal nome da Fórmula 1 e sabe que é o Adrian Newey, né? Esse cara, ele é impressionante o potencial que ele tem de fazer um carro de Fórmula 1 diferente de todo mundo. Mas estou falando na pista, né? Os três se divertindo, o Hamilton junto com o Alonso ali brigando, eles sabem que no momento não dá para brigar com o Verstappen, mas eles se divertindo lá. Eu acho que os três pilotos do pódio, na atual fase, por exemplo, o Hamilton não brigando por vitória, mas também ali, amarradão, que o carro está melhorando. Acho que a Fórmula 1 tá muito bacana. Todos os pilotos no auge do seu potencial, brigando, tirando tudo que tem do carro, principalmente esses três, que são os três homens da Fórmula 1. Mas falando um pouquinho de Verstappen, eu sempre torci muito para o Hamilton, né? Mas, pô, a gente tem que estar tirando o chapéu para esse cara, né? Como o Verstappen está lembrando a fase áurea aí de Schumacher com Ferrari, de Vettel com Red Bull. E posso dizer que é o piloto, conjunto piloto-carro, que está mais confiante da história, né? Quando você pega um momento você pega um momento na chuva, que, querendo ou não, o carro conta bastante, mas vai mais da confiança do piloto. O cara enfia um segundo, daí chega na corrida, ele brinca, ele abre quanto ele quer. Cara, a Fórmula 1 só vai ter mais graça quando ele tiver um problema no Q1, no Q2, e vir muito claro que ele largando em primeiro, talvez esse ano, o ano que vem, daqui 2 anos, ele vai controlar a corrida. Ele está muito superior. Eu tento fazer algumas análises que você faz. Como às vezes eu não consigo ir a fundo, eu pego os seus posts aí. Mas é impressionante o que ele faz com a corrida. Ele brinca. E assim, a tranquilidade dele, né? Ele, no meio da corrida, ele chama no rádio rindo, dando risada, assim, primeiro sobrando, aí ele quase dando no muro, aí ele chama no rádio dando risada, fala, pô, quase entreguei a corrida, quase dei no muro aqui. Então, assim, ele tá solto ali, né? E a gente sabe o quanto que o mental é importante no automobilismo. A gente tá vendo o Pérez. O Pérez começou super bem, aí tomou uma do Verstappen em Miami que foi assim humilhante para ele. Aí não reagiu em Mônaco, não reagiu em Barcelona e agora de novo. O Pérez fez uma corrida que, se não fosse o safety car, ele não tinha avançado na corrida. Ele tomava um segundo por volta nessa. E o Verstappen segurando o ritmo, o Pérez tentando ir para frente, tomava um segundo por volta. O que comprovou mais uma vez que sim, a Red Bull é o melhor carro, mas se não tiver tudo redondo, largando na frente, fazendo pace,
aumentou, né? A gente quer acreditar, né? Pô, mas o Pérez vai brigar com o Max, brigou 2 etapas. Eu aposto 30-1, que a chance é zero Também. do Pérez fazer frente ao Verstappen. E daí, quando esquenta, quando dá essa esquentada, que você vê que alguns pilotos crescem, poucos crescem. Na pressão, né? Quando tem essa pressão, o Verstappen cresceu mais, e daí quando a pressão foi do Pérez, né, o pai do Pérez falando que ele podia fazer frente comparou ao ele com o Verstappen. Senna e com o Prost. E daí parece que o moleque sentiu que ele talvez poderia, porém internamente ele sabe que ele não pode, e ele deu um step back, né? E daí o Verstappen falou, é mesmo? Daí ele deu um pulo. Aí ele cresce mais ainda, cara. É impressionante. A gente vê um o pouco, Verstappen... a gente vê um pouco, por exemplo, na Mercedes. O Russell é um piloto admirável, é um cara que fez frente para o Hamilton, mexeu na estrutura dele ano passado, fez ele se reinventar, mas agora, de novo, quando a pressão chega lá no limite, que o cara cresce aquele um deciminho, o Russell bate. Então, assim, a gente conhece realmente os gênios do automobilismo nessas fases, né? Assim, vou dar minha opinião. Eu acho o Russell dessa nova geração, eu tinha dúvida entre o Russell e o Leclerc, mas hoje eu coloco o Russell um pouquinho na frente do Leclerc. O Leclerc, na hora da pressão, parece que ele cede, ele não aguenta, a cabeça dele parece que não funciona. Já o Russell, por mais que ele errou agora, que ele deu uma no muro, mas ele erra muito pouco em comparação ao resto. Ele e o Norris, eu acho que eles estão, depois dos 3 gênios, eu colocaria os dois, assim. E eu já falei isso várias vezes. Para mim, a gente tem um dos grids com mais qualidade técnica da história. Concordo. As pessoas citam, você tinha aquela época que você tinha Prost, Senna, Piquet, Mansell. Mas eram 4. O restante não estava à altura e estava longe de estar. Concordo. Hoje você separa os 3 e daí você tem ainda Russell, Leclerc, o Norris, você tem um Albon que é excelente piloto, o Gasly, Ocon. O grid é muito forte. É muito forte mesmo. E a gente vê realmente quando chega o Norris, e a McLaren funcionou um pouquinho, mas o Russell incomodando o Hamilton. É bacana quando você coloca num time forte 2 caras que realmente elevam o nível um do outro. Então, realmente, o Russell é muito forte. Eu acho que ele chegou no momento para reinventar o Hamilton. Não tem como, né? O cara, ele entra meio que numa zona de conforto e talvez para de progredir ainda quando ele pode progredir. O Bottas estava sendo assim. Normal, né? Eu gostaria de ver, desses nomes que você falou, alguém... Para mim, é porque Newey e Verstappen formaram um negócio que, assim, eles têm o melhor carro da Fórmula 1, mas o melhor carro para o Verstappen. Eu acredito que qualquer carro que tentar hoje, ele vai guiar muito. Mas eu tenho curiosidade de ver um desses top drivers que você falou aí, junto com o Verstappen, como a gente viu o Hamilton com o Russell, talvez o Norris chegando, não sei, um Alonso se desafiando. Mas, logicamente, hoje eu acho que 100% das pessoas apostariam no Verstappen em qualquer combinação de pilotos. Mas a Fórmula 1 está muito bacana por causa disso. Foi o que você falou, o grid é completo. A gente tem um álbum lá atrás, mas fazendo coisas incríveis. Cara, a gente, logicamente... o que o álbum fez esse fim de semana, né? Você começar da classificação dele, com uma Williams, ele na chuva e com a faca na boca, e foi lá e largou lá na frente. E aí o que ele fez no stint de pneu duro, eu estava tentando olhar aqui, acho que são 50 e... Deixa eu ver, só para não dar informação errada. Ele fez 59 voltas, isso, 59 voltas com pneu duro. E assim, aí eu olhei o final do stint dele de duro, o Ocon que vinha atrás dele, virando o mesmo pace. Então não é que ele estava num ritmo forte ainda, 59 voltas. Impressionante o que o Albon fez. E o Albon foi um cara que não funcionou do lado do Verstappen. O que a gente viu é isso, né? Todo cara que acabou tendo bons desempenhos, e você vê que os caras, quando andam com o Verstappen, eles saem, de alguma forma, reforçados mentalmente, né? Eles se abalam, tal, não sei o quê, mas você fala, caralho, como que o Gasly, o Albon, esses caras tomaram muito do Verstappen. Daí vão para outra equipe e se destaca muito com qualquer companheiro. Isso que reforça mais ainda que o Verstappen é meio ET, e principalmente nesse time que ele tá. O Verstappen me lembra muito o Schumacher na Ferrari, né? Era o time inteiro falando a língua do cara, né? É uma sinergia tão grande que funciona, as coisas funcionam. Por exemplo, se o cara não estiver muito bem
e voltando a falar de parceria em sintonia piloto-equipe, que funciona muito, quando a confiança chega nesse nível recíproca, cara, o cara, se ele desce do carro, o engenheiro viu que ele não está satisfeito, os caras vão buscar 2 décimos de carro. Fala assim, não, o cara, a culpa não é dele, entendeu? E daí, automobilismo que a gente fala em milésimos, quando tem essa sinergia, essa confiança, faz a diferença. É quando o cara fala assim, pô, a equipe vai fazer por mim, eu sei que eu estava 1 décimo atrás, mas a equipe mexeu no carro, e daí ele veste e ele busca aqueles 2 décimos na classificação. E é uma sintonia perfeita que hoje eu vejo somente o Verstappen com a Red Bull nessa sintonia perfeita. O Leclerc, falando do Leclerc, tá? O que ele demonstrou? É um gênio da velocidade. Ele, quando está no nível mais alto de confiança, realmente ele é incrível. Ele faz frente. Rápido demais. Só que quando ele se sente um pouco abalado, ele dá 2 passos para trás. Né? Ele comete erros que não cometia. Aquela velocidade absurda, às vezes não aparece. O Leclerc ou passa do ponto e vai para o muro, né? Tem acontecido bastante classificação. Perde peso na corrida. Tipo assim, ainda quando ele se abala mentalmente, ele não vira mais aquele Leclerc dos dias que ele está voando. Então, eu lembro um pouco do Verstappen alguns anos atrás, né? Sempre foi um gênio, mas ele não tinha essa sintonia perfeita e a confiança com ele. Quando ele encontrou isso, que de 3 anos para cá, a gente vê um cara que está se tornando imbatível. O Verstappen ele entrou na Fórmula muito novo também, né? Ele entrou com 17. Mas me lembra o Hamilton. O Hamilton, quando começou também na McLaren, ele errou pra caramba. Ele errou uma vez a entrada dos boxes. Se você vai lembrar. A China? Isso, ficou por ali. Então, assim, é normal. O piloto demora, né, algum tempo ali para ter esse amadurecimento. Mas o Verstappen foi muito rápido. Ele atingiu esse nível muito rápido de uma vez só, né? É impressionante. O Leclerc tá demorando um pouquinho. Eu não confio mais nele sendo o cara para liderar a Ferrari. E só para puxar esse gancho, a Ferrari evoluiu. Ela, pela primeira vez, acertou na estratégia, fizeram um stint longo e conseguiram fazer uma parada só. E no final, se eles estivessem com pneus médios, como estava o Hamilton, por exemplo, tinham dado trabalho, porque eles estavam apertando o Hamilton de pneu duro e já pneu que estava bem usado. Se tivesse no mesmo nível de pneu que o Hamilton, ia dar trabalho. Não ia ser igual. A Red Bull chegou a falar, acho que foi o Christian Horner que falou, ou foi o Helmut Marko que falou, ainda bem que a Ferrari largou lá para trás, senão ia apertar a gente. Não, também não. Estava longe da Red Bull. Só que eu acho que ia pressionar bastante Mercedes e Aston Martin. Tá legal. A Fórmula 1 do segundo, né? O segundo ou oitavo, o segundo décimo tá bacana. Não só essa corrida, como as outras. Você vê lá Aston Martin, Ferrari. Agora apareceu a McLaren, ressurgiu. Vira e mexe, pô, Piastri. Piastri com Norris. De repente aparece lá até uma Williams. Uma Haas aparece no lugar. Tipo assim, tá bacana esse pelotão fora Verstappen, né? É uma Fórmula 1 que ela tá mudando, uma equipe brigando com a outra, uma hora a Ferrari tá melhor, de repente aparece a Aston Martin. É um ano bem interessante da Fórmula 1, mas todos se curvando para o Verstappen, né? Você vê que todas as entrevistas, os caras quando... não, o Pedrinho aqui tá perguntando se eu acho que o Max perde o campeonato, só se ele desistir e for querer fazer outra coisa da vida. Não tem como ele perder esse campeonato. Esse é dele. Como será que apostas a esses bet, não sei o quê, como esse título deve estar pagando 1,3 para 1. Eu não tenho acompanhado, mas o Verstappen deve empatar, não tem como. Quem vai apostar contra? Só se quebrar e o carro não quebra. Ele atropelou um passarinho, até teve alguém que falou mais cedo, e aconteceu isso mesmo. Ele atropelou um passarinho logo no começo, ali volta 14 por aí, e o passarinho foi parar dentro do duto de freio. E aí, quando acaba a corrida, eles tiraram a passarinho, até a cena é meio feia, eles mostram o passarinho todo destruído lá, coitado. E mesmo assim não parou ele. Eu não sei se ele estava controlando o ritmo também para não superaquecer os discos ali, mas nada para o cara, né? Impressionante. Cara, vi uma análise sua de uma coisa do Verstappen e realmente assim, como que ele está controlando o ritmo em todos os momentos. Eu acredito que até em classificação não, mas ele sempre está com um pouquinho guardado na manga. É impressionante. Em todas as corridas, nada para o cara. E tipo, o ano passado, o ano retrasado, mas esse ano tá uma coisa. O domínio dele, o controle no pace, o que ele vai fazer, quando ele larga de trás, o que ele sabe que ele pode fazer.
e as coisas dão certo, né? Porque existe o fator sorte, né? Estrela, Entre aspas. né? A gente fala que o cara tem estrela, né? Mas ele já não teve. Então, tipo assim, hoje em dia, lembrando o Vettel, Red Bull, lembrando o Schumacher, Ferrari, tudo dá certo. Quando dá errado, dá certo. A fase. Então, não custa alguém querer tirar o título de um cara desse. Eu espero que tenha alguma vitória. Eu até acredito que vai ter alguma vitória de alguém. Não é possível que eles vão ganhar todas, mas tem que contar com uma quebra, uma coisa que acontece na corrida, chuva e tudo, É alguma isso. situação adversa. De pace que a gente já viu agora. Pace no seco e pace na chuva, dificilmente pega o cara. Mas acontece, né? Ele vai ter que ficar um Q1, ele vai ficar para trás, daí vai chegar em terceiro, segundo. Mas em situações normais de qualify, até que ele larga numa corrida em segundo, terceiro, ele não ganhar é muito difícil. Também acho. Alan, vamos falar um pouquinho de estoque também. Me corrija se eu estiver errado. Você foi o quarto maior pontuador de Cascavel, não é isso? Foi isso não. A gente falou um pouquinho antes, logo depois da etapa lá de Tarumã, e você estava super confiante, falou, porra, o carro está evoluindo, acho que lá para Cascavel a gente vai estar bem. E confirmou, né? A equipe inteira estava super competitiva lá. Eu não quis nem fazer, né, a nossa live aqui depois. Eu não gosto de falar de confiança futura. Você vai falar, pô, a gente foi mal, poderia ter ido bem. Eu falei, vamos fazer depois de Cascavel. Daí ele falou, não, beleza, você se sente melhor. Cara, falar dessa nova etapa da minha vida aí com a Blau Motorsport, esse novo time, formado aí a duras penas, né? Trajetória, uma jornada. Desde que a gente chegou nessa formação que aconteceu nesse ano, foi uma montagem de equipe muito bacana. Poucas pessoas sabem dos bastidores. Eu converso com o Rodolfo Matheus há muitos anos. Né? Pô, vamos, negocia tal, não dá certo. E daí, há 3 anos atrás, a gente conversou de novo. Foi uma negociação longa. E pô, daí, no final, ele falou, pô, Kodair, mais uma vez não deu certo, né? Eu falei, cara, não tem essa de não dar certo. Muito pelo contrário. Tudo isso que a gente conversou até o momento, a forma que a sua conduta, mesmo quando as coisas não foram bem no final, a gente economizou bastante coisa de confiança para fechar um contrato futuro. E provavelmente não era o momento de a gente se encontrar há 3 anos atrás, nem há 7 anos atrás. E eles também acabaram vindo de alguns anos complicados, né, dentro da estrutura deles, com muito potencial, mas não conseguiam refletir na pista. E, cara, quando a gente acabou mudando de contrato, eu me dediquei 2 meses de noite para ver nessa oportunidade de a gente fazer da melhor forma possível. Então, a gente fez uma montagem de equipe que a R Matheus é fantástica, com o pessoal que já trabalhava lá, o Rodolfo, o Cortez, todos os mecânicos, Érico, Lucas, cara, é uma equipe fantástica. E eu consegui agregar algumas pessoas de fora. Então, entrou o Troy, que era da KTF, e o Pedrão, que é o cara que trabalhou comigo 2, 3 anos lá na TMG. E sabe quando você começa a juntar as peças? Você deu uma fala assim, cara... Schumacher ali. A mesa de reunião, eu falava, conheço pouco a R Matheus, mas eu imagino como trabalha o Thiago Cortez, cara, o Pedrão, o Troy, eu trabalhei na GT Series quando a gente correu no Team Brasil. Tipo, eu falava assim, cara, é um sonho. Por que não tentar? Né? E meio que acabou dando certo. Acabou dando certo. Daí entramos, tivemos aí a contratação do Fraga, que é um moleque espetacular, rápido pra caramba, que também tem que ter 2 pilotos que se respeitam, mas que um puxa o outro. Então, acho que foi a cereja do bolo. E tinha que ser um cara que também... A gente sabe que tem pilotos rápidos que não trabalham com a equipe. Só que numa nova formação, do novo time, onde as pessoas estão se recuperando de anos não tão ruins, você teria que também ter um piloto com espírito de equipe. E, cara, a gente já chegou de cara indo rápido. Só que meu carro não respondeu bem na segunda, na terceira, e a gente não sabia por quê. E a equipe me tratou com um nível de confiança que parecia que a gente tinha 20 vitórias juntos. Aí começou, aí que eu falei, porra, deu certo. Porque assim, a gente está no começo, não deu muito certo, mas os caras falaram assim, não, tem que ter alguma coisa errada no carro do Kodair. Tipo, isso demora muito tempo para acontecer. É o que a gente estava falando da Fórmula 1, né? Do Verstappen com o Red Bull, né? Você vai criando esse nível de a equipe passa a confiar, fala, cara, eu preciso entregar um carro para esse cara que eu sei que o cara vai entregar o resultado. Mas comigo aconteceu na segunda corrida. Sim. Eu acho que a gente conhece a verdadeira, a gente valoriza a verdadeira parceria no caos. Né? Quando tá ganhando é muito fácil. Cara, e a reação de todos os caras me ligavam, milhões de relatório, o nível de informação dessa equipe, de dedicação aos detalhes.
a todas as informações de pneu. Eu nunca vi na vida. Já trabalhei fora, em equipe de... Assim, são 6 engenheiros. Realmente o negócio ali tá puxado. A gente sabe que é a chance de todo mundo. E os caras mergulham e vão atrás. Eu falei, pô, o que aconteceu? Acharam uma peça lá no sistema de volante que estava nos prejudicando na segunda e terceira etapa. Mas eles falam assim, cara, na dúvida, a gente vai trocar essa peça e vai trocar a caixa de direção e vai trocar, tipo, todas, para não ter nenhuma dúvida. Trocar tudo, cara. Tipo, daí você deita na cabeça, no travesseiro com uma cabeça mais tranquila, né? Porque você fala, caramba, primeiro os caras estão confiando em mim e segundo, os caras são incansáveis. Então, eu não vou me preocupar de fazer o trabalho deles. Deixa eles fazerem. E daí a gente chegou em Cascavel, dei 2 voltas, era P1. Já na hora, falei, putz, olha que carro bala. A gente falou, né? Você ainda falou, cara, fui P1, shakedown sexta-feira ainda, mas, porra, tá bom pra caralho, acho que vai pra cima. Não, eu fiz um P1, e daí entrando na reta oposta lá de Cascavel, que da descida, tem um murinho por dentro, né? Eu vim puxando os caras, P1, eu dei uma traseirada, daí eu falei, cara, pro muro eu não vou. E daí eu meio que sem tirar o pé, e só passei naquela parte que o Forest passou na classificação, que tá meio mal feita a grama. Daí quebrou o assoalho dianteiro no treino, eu dei 2 voltas. E os caras, pô, eu falei, calma, eu prefiro dar 2 voltas com esse carro equilibrado, a gente tem mais um treino, vamos para cima. Só que choveu no outro treino. Então eu fui pro Qualify com o carro mais equilibrado que eu tinha no ano, porém com 2 voltas no bacião. Eu falei, não, calma que a gente vai segurar. Só que não sei se foi um aquecimento de pneu um pouco diferente, porque eu fiquei preso atrás dos caras, ou ainda tem algumas coisas duvidosas que nesse novo pneu, às vezes vem um pneu ou outro. Meu pneu dianteiro arrepiou inteiro. Destruiu o dianteiro direito e a gente largou em P10. Quer dizer, imagina, se acontecesse isso nas outras 2 etapas anteriores, era P30, P28, P27. Então, eu falei, pô, tá mudando a energia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 resultados, vamos fazer... a equipe está precisando, eles estão vendo muita confiança. E na corrida foi o que foi. Eu poderia ter sido um pouco mais agressivo para conquistar mais 4, 6 pontos, mas a gente já largou, viemos para frente, viemos 2 posições, fiquei preso atrás de alguns pilotos, mas fomos o 4º maior pontuador. Então, agora que aquele trabalho, aquele sofrimento das 3 corridas iniciais, vai começar a prosperar e provavelmente aqui em casa, né, Interlagos. Então, assim, eu estou bem feliz com a equipe, talvez até grato por esses caos que começaram. É melhor acontecer no começo do ano, que formam uma parceria mais robusta, principalmente de pessoas, né? A gente fala de pessoas. Você conhece com quem você está trabalhando, né? Porque no caos que você vê quem que é o cara que vai te apoiar. E os caras apoiaram desde o primeiro problema. Então agora está na hora de começar a retribuir quem torce, os patrocinadores, principalmente a equipe. A gente está nessa fase. Você fala, pô, mas você não ganhou uma coisa esse ano ainda. Mas a gente está numa jornada. Mas está crescente, né? Está crescente, estamos descobrindo, estamos entendendo o pneu, descobrimos alguns problemas do meu carro com essas mudanças. A gente tem o caminho das pedras e eu tô, tipo assim, fazia tempo que eu não estava esperando ansiosamente a próxima corrida, sabe? Assim, a gente esteve junto lá, eu tive na BOL tanto aqui em Goiânia quanto. Em Goiânia eu tive tanto na Stock Car quanto na Império, né? A gente estava junto lá, Interlagos também, e dá para notar a sinergia que tem todo mundo tá querendo sempre dar o máximo ali, é nítido. Você chega lá, você vê diferença com outras equipes, é impressionante. Tem uma coisa que eu acho que foi bacana em todos os integrantes, todos que vieram, e principalmente da R Mateis, eles foram sempre muito competentes. Por algum motivo, nos resultados não vinham. E eu acho que a gente vai se reforçando, né? De novo, nas perdas a gente vai se reforçando. Então, quando juntou esse grupo muito sinérgico, você olha o olho de um que fala, cara, tudo tem alguma explicação para chegar onde a gente chegou hoje em dia. Sabe quando tá todo mundo com o olho falando assim, é o nosso momento. É o momento da virada, tá tudo explicado, talvez que não deu certo agora. Então a gente tem que aproveitar essa vibe, porque você que já participou do automobilismo, você sabe, tem sempre um ponto fraco, tem um engenheiro que quer ganhar do outro, tem um chefe de equipe, às vezes, que gosta de criticar o piloto. Tem quando não vai. Disputa interna, né? Sempre tem, né? Sempre tem, Muito mas time tem. Às vezes meio tóxicas, né? Tipo, daí tem um mecânico que não gosta do mecânico, daí tem um chefe de mecânico que o mecânico não gosta de dar ordem para ele. Pô, eu já participei de 20 equipes, normal ter uma dessas peças desconectadas. E eu acho que até, primeiro, pelo caráter que tem toda a equipe, profissionalismo, pela liderança que a família Mateis, a gente entende muito bem como que é o jeito de trabalhar.
pelo sofrimento nos últimos anos, formou uma equipe aí que sim, tá gostoso de trabalhar, entendeu? Tá bacana, com muita competência. Cada peça no lugar certo. Tipo, tem o chefe do mecânico, os dois mecânicos. Sabe quando a equipe se conversa, tipo, muito facilmente, cada um com a sua responsabilidade? Na reunião, cada um fala na hora que tem que falar. Cada opinião não é para criticar, é uma opinião bacana. Tipo, eu vou te convidar para você ficar imerso lá um final de semana, Ó, eu participando. aceito, hein? Eu acho que eu vou para Interlagos. Eu acho que eu vou de novo. Então é isso. Você vai participar lá do dia a dia, você vai participar de uma reunião com a parte técnica, com engenharia, você vai validar se tudo isso que eu estou falando aqui é verdade. O Maurício, que trabalha com vocês lá de engenheiro, ele foi meu engenheiro de Fórmula Renault, lá na Bassani Racing, na época. Trabalha comigo desde 2009. Quer dizer, ele tem toda a minha trajetória. A gente foi para... Começamos a trabalhar junto lá atrás, na outra Blau, que era com a Full Time. Depois encontramos mais para frente, na Blau Motors G. Esse é o cara que eu mais compartilhei pista e ele também está participando desse novo projeto. Quer dizer, é muita cabeça pensante, muitas pessoas de caráter, assim, sabe? Aí, voltou, tá vendo voltou, os paus voltou. aí, não? Voltou? Então, o Maurício na Fórmula Renault, a gente dividia quarto. Então, ia para as viagens, nas corridas, eu dividia quarto com ele. Ficava até tarde conversando. Eu gosto mais do Maurício. Principalmente o jeito dele trabalhar, identifico demais com ele. A pessoa do Maurício, né? E a gente trabalha junto há muito tempo. Vejo ele no melhor momento dele. É um cara que, porra, fala a mesma língua dos caras, todos se respeitam. Ele faz parte do integrante desses 6 engenheiros da equipe. Cara, tá realmente... E eu trabalhei já com esses integrantes no passado. Sabe quando você vê que cada um tá mudado? Pegou a bagagem do passado. Então, assim, realmente agora a briga é pra gente evoluir e manter essa estrutura. E manter a estrutura por muito tempo. Eu demorei, e eu falei, né? Quando eu entrei em Stock Car em 2005, 18 anos. Tá agradecendo aí no grupo. Quem que é o Mauricinho? Tá aí, tá agradecendo. Ele porra, até estratégias, essa luta para mudança na Motorsports, eu falava com ele diariamente, era um confidente, assim, sabe, de madrugada. Puta, Mauricinho, o que você acha de fazer isso? A gente foi formando junto essa estrutura, né? E quando eu entrei em 2005, 18 anos atrás, 19 anos atrás em Stock Car, eu lembro que eu sentei no box, eu olhei e falei, cara, eu tenho que andar um dia na estrutura Matheus. Né? Meinha Matheus, mas eu falei, eu tenho que andar. Demorou 18 anos, né? Não estou com o pai, mas estou com o filho. Mas uma coisa que vale também ressaltar, que a estrutura Matheus é impressionante como trabalham todos juntos. Logicamente, no final de semana, cada um no seu. Tem a equipe da Vogel também. Mas, cara, assim, eles trabalham um nível de informação muito além do que tudo que eu vi. Então, se conversam, lógico, a construção do carro, tem as particularidades, engenharia, mas como eles estão... Existe uma competição, mas como eles ficam felizes, o Andréas foi no box no final da corrida lá, pô, e abraçou o filho, feliz pelo filho. Cara, é muito difícil ter esse nível, não de bondade, né, mas de sinergia. E daí ele nem sabia, tipo, que a gente tinha sido 2º a 6º na corrida, estrutura Matheus, Vogel Matheus. E daí o Andréas falou, é mesmo? Tipo assim, então realmente esse trabalho em conjunto também com as outras equipes, parecia que faltava o R. Matheus somar nos outros 4 carros, né? E a gente começou a somar agora, o que reforça mais ainda os 6 carros. Sensacional. Eles têm uma história muito longa, né, de sucesso e não é à toa. A gente sabe que ninguém chega no sucesso, ainda mais numa categoria difícil, igual o Stock Car, uma das mais difíceis do mundo, principalmente nível técnico até dos pilotos. Para chegar lá, o cara tem que ser diferente mesmo e o sucesso que ele tem esse tempo todo está justificado. E eu te falo mais, Rodolfo. Alan, pode falar, conclui. Eu já participei de várias categorias, Fórmula 3000, A1GP, GT Series, GT Open. E o nível de realmente profissionalismo, de detalhamento, de foco, de dedicação, é impressionante da estrutura Matheus. É impressionante mesmo, como os caras vão a fundo. Tipo, antigamente eu gosto de ter informações que eu posso carro. Pô, como é o pneu que eu tô? O que é isso? Hoje em dia, cara, eu nem me preocupo com o pós-corrida. Eu só espero a reunião. Porque eu sei que vai vir informação além do que normalmente eu sentia falta, entendeu?
Então, tipo, as estruturas da Stock Car, que são essas principais, elas não devem nada para todas as equipes que eu corri fora. Nada. Muito pelo contrário. É um nível altíssimo, assim, sabe? Tipo, próximo, logicamente, dados as devidas proporções de tecnologia, mas um nível de detalhamento próximo de Fórmula 1. Você é doido de muita coisa lá fora, né? Principalmente agora de GT, você tem feito ainda corrida de vez em quando lá, né? Você mandou com o Marcelo. E você andava de quê lá? McLaren também, né? A gente correu 4 anos lá fora, né? A GT Open, o incansável Marcelo, né? A gente vai até ser campeão, daí corremos 2 anos, fomos vice-campeão com Mercedes. Ele virou para mim e falou, cara, a gente precisa ser campeão. Eu falei, que bom, eu dependo mais de você, logicamente, vale mais a sua confiança. O que você acha de a gente ir para a McLaren? Eu falei, Marcelo, vou ser sincero, a Mercedes é o carro mais fácil de guiar para o gentleman. Mas se você está se desafiando, como eu não vou querer me desafiar? E se você acha que isso pode ser o ponto de a gente ser campeão, vamos trocar. Ele foi no impulso, assim, trocou, só que é muito diferente. O primeiro treino ele tomou 3 segundos, cara. Ele falou, cara, que cagada. Eu falei, não tem cagada. É o primeiro ano desse carro. A gente foi a primeira pole position no mundo da 720. Você me Então a gente contou essa história. participou da evolução desse carro. Cara, a gente foi campeão. A gente no segundo ano conseguimos ser campeão por 1 ponto do Christian Klein. Lembra que o Christian Klein da Fórmula 1? Sim, foi a noite de Fórmula 1. O gentleman dele era um cara de 29 anos. Então a gente estava disputando com um cara de Mercedes, que é o Christian Klein, e o cara que disputava com o Marcelo era um cara de menos de 30 anos de idade. Ele andou então, de Toro Rosso, é isso? Ele tem muitas corridas, né, na Fórmula 1. Ele andou de Toro Rosso, ele andou de outra equipe, o austríaco, ele anda bem. E daí a gente ganhou esse título lá, pô, que foi para o Marcelo e para mim, talvez nossa maior conquista. E aí veio a pandemia e tal, voltamos para o Brasil, estamos felizes aqui na Império, na Porsche. É o carro que vocês andam na Império, né? É o carro que vocês ajudaram a desenvolver lá fora, na Europa. Foi legal que era o carro era 100% novo e tinha 2 pilotos de fábrica na minha equipe. Teoricamente, eu era o piloto pagante com o Marcelo. Mas aí você cravou os caras? Não, os moleques tinham 20 e poucos anos. E daí os ingleses lá da coisa, quando via a reunião, eles iam falar com o cara e de repente começaram a vir falar comigo. Pô, 40 anos, tem muito tempo de bagagem. Daí chegou na segunda reunião que os caras estudavam de... Cara, ó, eu sou piloto pagante, quanto vocês vão me pagar aí? Mas foi bacana que a gente desenvolveu junto o carro, né? Sem ser o piloto contratado. Como foi o primeiro pole, a gente disputou o título até o final. Então a gente tem um carinho muito especial por esse carro, né? Porque a gente ganhou o título, ajudamos sim a desenvolver. Eu me desenvolvi como piloto, porque eu nunca fui um piloto de desenvolvimento. Mas naquele momento que teve essa troca com o engenheiro lá, os caras da McLaren mesmo, eu comecei a ter que me estudar mais, né? De eletrônica, falar, cara, talvez o controle de tração aqui, essa parte do freio, tipo assim, coisa que eu nem imaginava que eu poderia chegar, mas eu me coloquei essa responsabilidade. Foi um ano de muito crescimento na minha carreira. Isso que é bacana na parceria com o Marcelo, que além de ele confiar 17 anos na minha carreira, ele me possibilita essas experiências novas. Primeiro, de ser o coaching dele, e quando a gente é coach de alguém, a gente tem que enxergar os nossos próprios erros e acertos para poder falar pro cara. E essas experiências no mundo inteiro, né? Tipo, de andar em todas as pistas, com carros diferentes. Eu acho que eu já ganhei 6 carros de GT na minha vida inteira, fora os Formas. A gente andou junto lá na GT3. Você já era parceiro do Marcelo. Eu não sei se era o início ali da parceria, 2008. Mas vocês já estavam juntos lá de Ferrari 430. Era vocês, nós de 430. E aí o Serrinha apareceu na época com a escuderia e não dava, né? A gente tá junto, né? Stock Car e o Marcelo desde 2007 e começamos a correr junto na GT em 2008. Legal. Só falar rapidinho, o Gleibe entrou aqui mais cedo. O Gleibe é um amigo aqui de Goiás. Ontem eu fui visitar, eles lançaram uma fórmula aqui, chama Fórmula SR. É como se tipo um Fórmula Ford antigo, reformado, que eles colocaram aqui em Goiás para fazer um regional, para fazer essa transição de piloto do kart para os monopostos, antes de chegar no F4, que é mais potente. Eles passam por esse carro que é um pouco mais tranquilo de guiar, com câmbio H e tudo, precisando reduzir com embreagem, ponta-taco, daquele jeito legal. E aí o Gleibe tinha me chamado para andar na quinta-feira, eu fui lá, eu não conhecia essa pista de Goiânia, foi a primeira vez que eu andei aqui em Goiânia, e, porra, 20 anos sem andar de Fórmula. Aí sentei, andei, foi legal, dei umas 20 voltinhas aqui. Aí ontem eu fui lá assistir,
Quando eu fui dar oi para ele, ele falou assim: veste o macacão que você vai pro grid. Eu, minha primeira volta ontem foi na primeira curva. Eu fiz a largada ontem, fiz a corrida. Lógico, os caras estavam treinando desde quinta-feira, fui na manhã só para completar, mas fiz uma corrida depois de 20 anos de monoposto aqui em Goiânia. Beleza, hein? Pô, divertido, Esse viu? não como a corrida, né? Quando te chamou para sentar no carro, você deve ter dado aquela tremidinha na base, né? Você faz de difícil, será? Não sei se eu vou, mas já tava catando o macacão, botando capacete, então não sei se eu vou, mas já tava pronto já. Bom demais, tá louco. Cara, você voltou pro mundo aí através da comunicação e tem que voltar. Você gosta de correr, acelerava pra caramba, vai surgindo as oportunidades sempre. Quem sabe o dia a gente divide a pista de novo, em breve. Vamos lá, eu vou querer. E me fala uma coisa, você tá hoje Stock, Porsche e McLaren. O que você me fala, porque é completamente diferente os três. Como que você consegue se adaptar e qual que é a diferença principal que você vê dos três carros? Cara, sabe que eu estou dividindo carros diferentes, né? E realmente, assim, por mais que a gente sabe, que a gente espera, pra você ter uma ideia, quando eu chego no carro, eu já acho que mudou alguma coisa na posição do carro. Vocês mexeram, sempre é uma coisa, porque cada banco é um. Os botões do volante, cada corrida eu tenho que decorar de novo. Porque, pô, é diferente, né? Um rádio aqui, o outro rádio ali. Isso é uma confusão. E na primeira volta só, cara, depois de tanto tempo guiando, indo, voltando, eu já vejo um pouco de on-board, sento, já meio que lembro, dou aquelas 2 voltinhas e já tá tudo. Tem que pegar. A gente tem que mudar. Não adianta você querer fazer a mínima da McLaren no Stock Car, não tem como. Frear no mesmo lugar. Não são muitas mudanças, são pequenas adaptações. Porque os 3 carros equilibrados com pneu novo, os 3 são muito bons de guiar. Mas às vezes assim, soltei o pé um pouco antes do freio. Pô, não tô de McLaren, eu tô de Stock Car, entendeu? Daí assim, a gente comete. Porque imagina, você vem no final de semana de McLaren, passa de novo. Quando vai buscar o tempo, você freia um pouquinho dentro, solta um pouco o freio do pé antes, e daí quando você vai no Stock Car, por mais que você sabe que não é igual, por instinto você faz uma coisinha ou outra, mas eu tenho que fazer isso antes da classificação, né? Na classificação eu tenho que estar com o carro 100% de Stock Car na cabeça. Eu ia falar assim, 2, 3 voltas ali também já se adaptou e não erra mais também, né? É isso, cara, são 3 carros muito prazerosos, né? Tipo, pô, Porsche, a McLaren, Stock Car, é um sonho estar podendo guiar esses 3 carros o ano inteiro. E eu te falo mais, um agrega para o outro. Você fala, pô, mas não se confunde? Jamais. Você está na pista. Você está na pista, passando pneu novo, hora de voo. A buscar milésimos. Esse final de semana eu vou estar junto com meu parceiro de novo aí, Marcelo Ran, na Endurance. E quando a gente vem no final de semana assim, pô, tô um pouco cansado hoje, mas eu quero já estar no final de semana que vem. Né? Quando você começa de novo conseguir colocar seu potencial. Então, quanto mais correr, eu acho que 3 categorias é o limite, é bom. Porque talvez outras categorias, com muita coisa envolvida, você pode perder um pouco o foco. Com essa parceria que eu tenho com o Marcelo, a gente corre as 2 juntos, Stock Car também, ele é nosso patrocinador. No momento, eu acho que é o suficiente, mas logicamente eu quero desafios novos também, né? Eu estou falando para o Fraguinha, Fraguinha, porra, minha empresaria, você sabe o caminho das pedras. Ele falou 50. Ele falou assim, o Fraguinha vai andar agora, né? Fim de semana, né? Lá na Europa, né? Em Watkins Glen. Tá correndo de tudo. Eu falei, vai, Fraguinha, pô, o caminho é muito longo. Me valida aí, me classifica como piloto percentual. Ele já 50. Eu falei, para com isso. Mas eu tô muito feliz correndo aqui. Lógico que eu quero uma oportunidade para me testar também, talvez nessas categorias, numa INSA, nos protótipos. Eu nunca ganhei um protótipo. Eu vou fazer de tudo para sentar no protótipo, pelo menos fazer um dia de treino, entendeu? Por causa disso, igual a gente estava falando do Alonso, a gente não pode ficar nessa zona de conforto. Tá bom, eu estou bem, muito competitivo, mas como eu me sairia num carro novo, num novo desafio? E eu estou sentindo isso agora. Se eu estou sentindo que eu quero me desafiar, eu tenho que fazer, entendeu? Mas por hora, sim, fazer uma corrida outra esporádica, mas eu estou bem feliz com essas 3 categorias. O Marcelo também está no momento incrível da carreira dele, está guiando muito. A gente veio de uma vitória muito bacana lá em Goiânia. Na Porsche a gente foi bem também. Então a gente está num momento bom, sabe? Essa sinergia também com a equipe.
eu acho que acaba alavancando a gente. E a gente quer cara. buscar nosso... A gente não ganhou ainda Império, né? Esse título a gente não ganhou ainda, a gente quer ganhar. Não, mas vocês não, você principalmente, você é um cara privilegiado. Primeiro, por tanto tempo de automobilismo profissionalmente, a gente falou sobre isso aquele dia lá em Goiânia, da sacada que você teve de dar uma virada na sua carreira quando você estava indo para o monoposto, falou, cara, não, eu quero viver disso aqui, então você focou na parte de ser um piloto profissional mesmo. Esse tempo todo, da categoria mais top do Brasil, e hoje você está nas três principais. Puta, cara privilegiado, cara. Poucos Nada, né? fizeram o que você fez. Você disse, né? Tem algumas decisões chaves no meio do caminho, tem uma dedicação, tem os parceiros, os patrocinadores. Cara, é uma dedicação. Eu acho que a sorte é o conjunto de muitas coisas, né? Tipo, para você se permanecer num esporte muito complicado. Então, são 30 pilotos profissionais, 500 milhões de pessoas aí, mas eu tenho que... Você tirou o fone aí. Põe o fone na orelha. Acho que voltou agora. Do que eu tava falando, tipo, o automobilismo é isso, a jornada é muito mais complicada que as pessoas. Pô, legal, você tá 20 anos na pista aí, pô, 20 e poucos, 500 e poucas corridas, mas o que tem por trás de tudo isso, né? Eu acho que uma das coisas é isso que você falou, realmente, mesmo nos anos difíceis da minha vida, eu nunca deixei de agradecer, né? Porque junta pressão com uma dificuldade, cara, você acaba refletindo na pista e você não tá grato por isso que você está vivendo, pode acabar em qualquer momento, né? O automobilismo pode acabar. E por isso que hoje eu me dedico, com 42 anos, eu nunca me dediquei tanto, fisicamente, nessa parte de formação de equipe. Eu estou numa outra fase da minha vida, na parte mental. Eu vi só falar uma coisinha que eu acho importante, eu vi essa semana, e já tinha visto outras vezes também, uma ação de vocês com a Blau, lá no Instituto, e acho que vocês fazem isso, se não toda a corrida, quase toda a corrida. Cara, que legal, tem que tirar o chapéu para você, para o Fraguinha, para a Blau. Se puder até falar um pouquinho sobre esse tipo de ação que vocês fazem lá, com crianças, né? Então, de novo, né, o automobilismo é um braço de todo um projeto, né? Que a gente tem um alcance, e a Blau Motorsport, a Blau Farmacêutica entendeu isso muito bem. Eu já venho fazendo os trabalhos sociais há muito tempo, palestras gratuitas para crianças sobre trajetória, etc. Que, tipo, de alguma forma, você está impactando a vida das pessoas. E o projeto do Marcelo aí com a Blau, eles trabalham no mercado oncológico. Então, eles apoiam vários institutos com crianças de câncer. E desde que eu voltei para a equipe, a gente faz esse trabalho. Na quinta-feira, a gente escolhe algum hospital de câncer. Te confesso que é gratificante, mas é puxado. Mas é um choque de realidade que todos precisariam passar. Então, a gente vai lá, visita crianças em fase terminal, crianças com leucemia, crianças em situações difíceis. E a gente vê a diferença que a gente faz, né? A gente vai de macacão, fica 1 hora lá, que não custa nada pra gente, não obrece muito. E a gente brinca com as crianças num momento muito delicado delas e principalmente da família. Então a gente consegue arrancar um sorriso, a gente consegue passar uma mensagem, a gente dá uns brindes e, cara, a gente sai energizado. Isso que é bacana. O projeto Stock Car da Blau, ele tem um lado esportivo, mas a Blau é muito preocupada com o SG, né, na parte social, na parte de sustentabilidade. E a parte social é muito forte, totalmente conectado ao mercado de trabalho da Blau, que é a parte, inclusive, de medicamento oncológico. Então, a gente faz isso todas as etapas, apoia institutos, o pessoal que tocou na banda lá fora. Então, assim, o trabalho de marketing da Blau, inclusive, tem que enaltecer o trabalho do nosso Bruno Império, aí, que trabalha com a gente há muito tempo, está fazendo um trabalho excelente. Isso eu acho que é meio que uma obrigação, né? A gente, igual você falou, é um privilégio, a gente corre, a gente faz o que a gente ama, tem um patrocínio de uma super empresa, por que a gente não estende isso para uma ação social, mais ações sociais? Então é bem bacana. Mas eu vou te falar, cara, que na segunda visita que eu fiz, eu cheguei no hospital com 2 crianças irmãs, as 2 com câncer e a mãe com câncer. Cara, você fala assim, não é possível, sabe? Daí você volta para casa e fala, cara, como a gente ama realmente algumas coisas, talvez dos filhos, do comportamento, é um choque de realidade muito grande. Tipo assim, a gente se sente muito bem de estar fazendo esse trabalho e com certeza
enquanto tiver a equipe Blau Motorsport, que vai perdurar por muito tempo, que é uma paixão, é o DNA já da empresa, a gente vai estar fazendo essas ações sociais sempre. Cara, deu uma travadinha agora o seu aqui para mim. Mas o que eu pude ler aqui no chat, você ganhou muito torcedor, hein? Eu Uma ganhei muito. galera falando, uma galera falando aqui que te espera ver campeão, que não conhecia esse seu lado sincero e tudo, que tá na torcida agora. Que bom, torcida sempre. E assim, querendo ou não, a gente sofre, né? Sofre, difícil, etc. A gente ganhou algumas corridas, mas eu sei do meu potencial, eu sei que dessa nova formação que a gente tem com o time, o apoio incondicional do Marcelo, tem outros patrocinadores também, tá Calva, OpenMac, Med Center, que a gente, pô, foi uma jornada que vai para uma equipe, volta, constrói, e que a gente encontrou um caminho. Lógico que o desafio é muito grande, né? Porque quando você chega também para disputar, mas assim, eu tô tranquilo que toda a jornada valeu a pena para a gente chegar nessa linha aí de brigar com os grandes, né? O sonho do Marcelo, logicamente, o cara investe há 20 anos no automobilismo. Ele fala, cara, eu não aceito perder. Ele, pessoalmente, não aceita perder. A gente foi para a Europa ser campeão. E ele não descansou, mesmo não sendo atividades dele. Então, assim, ele é um cara que merece estar num time, nessa formação agora como está. Ele investe há muito tempo. Ele acredita. Ele sofre. Ele entende. Por ser piloto, ele entende também. Isso que é bom, ele cobra. Mas quando acontece alguma coisa que é de corrida, por ele estar inserido nesse mundo há muitos anos, ele também entende. Ele não é um cara pesado de patrocinador, muito pelo contrário. Quando dá alguma coisa errada, ele liga, fala, puta, mas pô, eu vi que estava bem, não sei o quê. Por tudo isso e mais algumas coisas, a gente merece fazer uma equipe campeã, um piloto campeão. E eu acho que em 4 corridas a gente já mostrou que rapidamente a gente criou uma sinergia. E eu acho que ele está feliz também. Nem falei muito bem com ele depois da corrida ainda, mas de a gente buscar esse título por equipes aí, que se não for esse ano, vai ser o ano que vem, e por pilotos também. Vai chegar, eu tenho certeza. A gente falou, vocês estão numa crescente, com certeza vai começar a ganhar corrida e o título vai vir nos próximos anos aí, se não vier esse ano, no próximo, no outro, com certeza. A pergunta para a gente fechar, desligou o carro lá em Cascavel, não? Para economizar combustível? Lembrei de você, cara, quando eu desliguei o carro. Cara, eu tomei bronca do Maurício aqui na outra live. Eu falei, pô, vocês ficam denunciando meus pilotos, denunciando a gente, briga com o Alan, ele que deu a ideia. Não é mais segredo não, cara. Isso aí todo mundo faz. Não tem como. Cara, eu não sei, a gente tem que lutar um pouco ainda, porque eu tô gastando uns 2 litros mais, 1 litro, 2 litros mais. Não sei se é o jeito de guiar, não sei se é o jeito de frear. Porque no final vale 1, 2 litros, né? Mas a gente está tentando estudar. Você está tendo um gasto a mais do que o deveria estar tendo. A gente não sabe se é o motor, que gasta um pouquinho mais. Agora a equipe vai entrar numa análise profunda. Eu acabo gastando de 1 a 2 litros a mais. Você freia com direito ou com esquerdo? Com direito. Não, com esquerdo. Freio com esquerdo. Tá. Gasta um pouquinho mais, mas 70%, 80% do grid freia com o pé esquerdo. Mas tem que desligar o carro. O que eu não tive coragem de fazer nessa corrida, no safety car, desligar. Eu falei, cara, eu larguei por fora, inclusive eu vou te passar o vídeo largado aí, que eu tinha um pneu novo, dianteiro direito, porque eu não treinei. E daí eu falei, cara, eu tô largando por fora, bota esse pneu novo na dianteira direita, porque se eu sei que eu tenho potencial de ser mais rápido, mas aí você fica preso e você não desenvolve. Eu vou largar por fora, os caras por dentro não vão deixar. Eu fiz tudo pensado. Fiz o bacião por fora, limitando de terceira. Se não tivesse aquele pneuzinho zero na dianteira direita, eu ia acabar na grama. Mas como eu fiz a estratégia, eu acabei ganhando 2 posições ali por fora e a gente conseguiu desenvolver. Chegou no safety car, eu falei, pô, eu vim de 10º, pelotão forte aqui, 8º. Tô em 6º, deu o safety car. Eu não vou desligar esse carro, cara. Eu não vou. Se eu desligar a pessoa... E se não liga de novo, Deixa consumir mais 100 ml, 200 ml. Mas é isso, cara. É impressionante, como você disse, Stock Car chegou num nível de detalhamento, profissionalismo, de estratégia que dificilmente a gente se vê em outra categoria, inclusive Fórmula 1, né? Porque a gente tem essas coisas que não existem. Tem push, tem esse consumo, coisas que não tem em outra categoria. Mas é prazeroso, né? Isso que é legal. Isso que eu acho que faz eu me cobrar todos os dias que eu acordo. Cara, os leões estão ali. O desafio é grande. Muita gente boa, muito nível técnico de equipe. Vocês estão numa competição ali. É muito legal de ver Stock Car, assim,
quando as pessoas começam a entender mais a Stock Car e começam a prestar mais atenção nesses detalhes, eu vi a repercussão que deu o vídeo que eu postei, muita gente mandando mensagem para mim, falando, caramba, eu não sabia que era desse tanto, a questão é no detalhe e tudo. E automobilismo no geral mas a Stock Car ela chegou num nível de competição absurdo, né? Muito É legal. legal para quem está fora, né? É o segundo esporte, por enquanto. Daqui a pouco eu acho que vai virar o primeiro esporte brasileiro aí. Pô, é legal ter uma Stock Car para os brasileiros, né? A Fórmula 1 não está tão atrativa assim, porque a gente não tem o brasileiro e eu acho que veio a Stock Car para manter essa paixão. Eu vejo, pô, até na rua, que piloto de Stock Car não era muito bem conhecido, mas você vê que quem gosta do automobilismo está acompanhando Stock Car. Então a gente tem mais essa responsabilidade ainda, né, Rodolfo? Que, pô, a gente tem que fazer um show por uma paixão do brasileiro. Então a Stock Car hoje eu acho que está conseguindo dar isso para o brasileiro cada vez mais. A gente faz parte desse circo. Eu sei que tem muita gente que torce para mim. Mesmo nos anos que a gente não estava indo muito bem, manda mensagem, fala, porra, eu gosto desse jeito, agressivo, às vezes você perde uma corrida, mas você não deixa. Isso é bacana. Eu sei que eu divirto algumas pessoas, por isso que eu não vejo a hora de voltar a botar todo o nosso potencial, que essa corrida a gente já botou 80%, São Paulo acho que a gente vai botar, porque eu sei que tem muita gente que está junto comigo nessa onboard aí. Vamos combinar. Se você ganhar lá em Interlagos, você volta aqui pra gente fazer outra. Você comentar da vitória. Fechou? Tem mais assuntos aí. Interlagos, fica o convite. Você vai fazer mais algum conteúdo aqui de você realmente validar tudo que eu tô falando aqui. Ó, a Blau tá me devendo. Deixa eu te falar uma coisa. A Blau tá me devendo uma volta de passageiro. Que lá da outra live que eu fiz com o Fraguinha, o Bruno falou assim: vamos, tá convidado. Aí não deu tempo. Não. Se eu for para Interlagos, então você vai guiar o carro comigo. Eu vou guiar o carro com você, essa é a parte fácil. O difícil é botar você numa reunião de engenharia para participar. E eu tô falando que eu faço um acordo com você, até porque você está gerando muito valor aí para todo mundo. Então, por merecimento, uma reunião lá de engenharia, pré-corrida ou do meio do treino aí, eu quero que você veja esse nível de sinergia, de detalhamento, de convite aceito. Mas eu só vou se eu puder palpitar. Nem que for palpite errado, mas eu vou para palpitar. Eu quero ver se você vai se arriscar a palpitar lá. Vamos lá. Tô fora. Cara, obrigado, viu? Obrigado mesmo por esse tempo. Muito legal compartilhar todas essas histórias, você falando um pouquinho da parte técnica, do crescimento da equipe, como que funciona tudo lá dentro. Muita gente aqui não conhecia principalmente esse trabalho social, que é muito legal, que vocês vêm fazendo. Tá de parabéns todos vocês. E obrigado. E quem você acha que vence lá na casa da Red Bull? Não tem jeito, né? Infelizmente não tem jeito. Mas assim, eu acho que o mundo está torcendo para o Alonso, né? O mundo quer ver ele ganhar uma corrida, ele quer ver. E você viu essa corrida também rapidinho, como ele estava lá quando ele estava atrás do Hamilton, vindo, dando. Tipo assim, ele está se divertindo, né? Ele está se divertindo. Mas, Rodolfo, agradecer mais uma vez aí esse seu canal, porque é isso que a gente conversou aqui, que não chega, não tem acesso por ser uma hora. Eu acho que é mais informação ainda para quem está acompanhando o seu canal. Te parabenizo aí, cara, e não para não, velho. Você falou, tá dando trabalho. Eu falei, mas é isso, não para. Manda bala, continua com as informações que você precisar da gente. Você sabe que a estrutura da Blau Motorsport aí tá de portas abertas com você. Já revelamos mesmo, até deixamos lá se botar um board. Se você precisar mais a gente, vai ser uma equipe parceira de vocês aí. Para estar levando principalmente mais informação de bastidores, técnica aí para esse público, o seu público que ama automobilismo. Obrigado mesmo. Obrigado, Blau. Obrigado, Alan. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Depois vai estar lá no YouTube na íntegra, para quem chegou no finalzinho. Abraço, velho. Boa sorte lá em Interlagos, mas eu acho que a gente vai estar junto. Isso que eu ia perguntar, cara, eu não consegui acompanhar os comentários nem nada aqui. Lá no YouTube vai só o vídeo e os comentários. Só o vídeo. Não, os comentários não vão. E agora? Vai só o vídeo. Como que eu vou saber? Porra. Agora, todo mundo que mandou comentário, manda lá no direct do Alan. Enche a caixa dele. Qualquer pergunta que eu não consegui acompanhar aqui, manda lá no direct para mim que eu vou ter prazer de responder para vocês. Legal. Um abraço. Tamo junto. Obrigado.